TV Câmara, Campinas. Bem, então, boa tarde a todos, né, e todas. Nós vamos iniciar aqui essa reunião. Nós estamos aqui com o presidente da Comissão de Cultura, o vereador Igor Diego, que me solicitou aqui por conta da afinidade aí com o pessoal, a proximidade com o pessoal da Câmara Temática do Audiovisual e de ter acolhido a demanda, né, que eu presidisse aqui, tocasse essa reunião. Então, quero agradecer já e registrar a presença do Celso Palermo, que é do Conselho Municipal de Políticas Culturais, da Câmara das Artes, do Rodrigo Dias e da Rebeca Ribeiro Gomes, do Comitê de Implantação da Lei Paulo Gustavo, do Lucas Vegas, da Câmara Temática do Audiovisual, do Danilo Dias de Freitas, coordenador da Câmara Temática do Audiovisual, e do Diego Ruiz de Aquino, que já está à mesa, coordenador da Câmara Temática do Audiovisual. E nós procuramos agilizar, e não necessariamente estando numa reunião ordinária da Comissão de Cultura, até por conta da emergência do tema, da necessidade de nós nos organizarmos rapidamente e, eventualmente, se tivermos que tomar alguma iniciativa própria aqui, que nós possamos fazer isso. Agora, o próprio presidente, dá licença já de passar, presidente, a informação, falou da possibilidade de, numa próxima reunião ordinária da comissão, com transmissão ao vivo, enfim, né, com diálogo com a cidade, vocês poderem estar também, né, junto com a secretária, enfim, de Cultura, dialogando sobre o tema. Mas, então, passo aqui então a palavra, presidente, para que Vossa Excelência possa fazer essa sua saudação. Hein? Boa tarde a todos, muito obrigado. O vereador Paulo Búfalo é um vereador muito engajado, né, nesse assunto, então a gente que está no nosso primeiro mandato tem a humildade sempre de aprender, de ouvir, e quando me solicitou o vereador que está preocupado junto com vocês sobre esse tema, eu só fiz um pedido para ele, que o senhor toque, então, esse assunto, que eu não estou muito bem pautado, não conheço muito bem, estou aqui para aprender, ver como posso usar o meu mandato para auxiliar, tá bom? Então, a gente não precisa ser especialista, mas a gente está à disposição, nosso mandato de vocês, e o que o vereador Paulo Búfalo muito bem representa, preocupado, trouxer para a gente colocará à disposição da comissão. O vereador já foi presidente da comissão por algumas vezes, né, e está tentando me ensinar um pouquinho aqui. Então, muito obrigado, boa tarde, estou à disposição. Paulo Búfalo hoje preside a nossa comissão. Obrigado. Bem, lembrando aqui que a vereadora Paula Miguel, o vereador Marrom Cunha e o Otto Alejandro, que são membros titulares, foram comunicados dessa reunião, os materiais que forem entregues aqui chegarão a eles, nós estamos gravando também essa reunião. Lembrar aqui que numa conversa que nós fazíamos há pouco aqui, no que diz respeito a essa territorialidade de recursos, enfim, aqui a Câmara Municipal, ainda no ano passado, ou no ano retrasado, nós votamos um dispositivo que ampliou um pouco essa extensão do FIC, né, ainda, mas com aquela demanda que surgiu naquele momento, inclusive, né, de nós pensarmos como realizar uma mudança mais consistente no FIC, né, tornando isso, sedimentando isso mesmo que a gente pensou, né? Mas é um outro tema. Hoje a gente vai aqui ouvir a Câmara Temática. Então já passo a palavra ao Diego aí para que ele possa fazer a sua intervenção. Boa tarde a todos. Primeiro gostaria de agradecer ao presidente da Comissão de Cultura, vereador Igor Diego,
ao sempre apoiador das nossas causas, vereador Paulo Búfalo, aos presentes, representantes do Conselho Municipal de Cultura, da Câmara Temática do Audiovisual, também do Comitê da Lei Paulo Gustavo, que foi instituído agora na Secretaria de Cultura de Campinas, Secretaria de Cultura e Turismo. Realmente aqui a gente vai falar um pouquinho de audiovisual, mas realmente vamos tratar de temas que são relevantes para o setor cultural como um todo. A Lei Paulo Gustavo, que é o nosso objetivo aqui, é algo que com certeza é uma lei que tem um caráter primeiramente emergencial, mas ela também, no próprio dispositivo da lei, se coloca como uma lei que deve ser encarada como uma lei estruturante do setor cultural. E até em função da maneira como ela foi constituída na base dos seus recursos, a maior parte desses recursos são destinados ao audiovisual, em função desses recursos serem provenientes do Fundo Setorial do Audiovisual, em sua maioria, e por conta disso, a maior parte desses recursos também vão ser destinados no final. Porém, né, como a gente sabe que o assunto audiovisual é um assunto cheio de especificidades por si só, mas também, até em função da gente estar se conhecendo agora aqui, a gente vai fazer uma breve introdução, só uma contextualização da própria Câmara Temática, da atuação do setor audiovisual de Campinas e como que a gente chegou até aqui, né, para que todo mundo esteja na mesma página e a gente possa avançar efetivamente para as questões da lei. Então, eu estou projetando aqui nessa apresentação e a gente vai ver um pouquinho disso tudo. Então, começando aqui com um breve contexto, a Câmara Temática do Audiovisual foi constituída em 2005, né? Lá no contexto do primeiro Fórum de Cultura da cidade, foi ali que ela se formou. Ela, a princípio, tinha essa vinculação com o Fórum. Quando o Fórum foi desfeito, ela permaneceu ativa, né, com momentos aí de mais ou menos atividades. E quando teve vários períodos aí, que a gente já fala um pouquinho disso, mas a partir de 2017, quando as reivindicações em torno do FIC voltaram à tona, né, a CTAV, a Câmara Temática, evoluiu nas suas participações, mudou sua forma de organização e ficou realmente muito mais ativa, né, atraindo mais membros, sempre com qual propósito? Né, de ser esse espaço, ser um coletivo que permite um espaço de diálogo para o setor audiovisual, mas também já sempre pensando em ações de preservação desse legado, da memória do audiovisual de Campinas, né, e a gente volta a falar disso já daqui a pouco. E, uma vez que é esse espaço de diálogo, ela também se coloca como um espaço propício para a proposição de políticas públicas, uma vez que o audiovisual tem suas especificidades e esses profissionais podem, num diálogo com o poder público, levar essas demandas desses agentes para o poder público para pensar em políticas públicas para o audiovisual. Então, aqui estão os 3 momentos, como a gente divide um pouquinho, né, desde lá de 2005, uma segunda fase em 2017, com essa retomada no contexto desse novo Conselho de Cultura, né, do estabelecimento quando Campinas adota aí o Sistema Nacional de Cultura, e tem uma pontuação importante que, nesse momento dessa segunda fase, a Câmara Temática começa a realizar um evento que é a Semana Amilar Alves, que é uma semana de preservação justamente dessa memória do audiovisual. E uma terceira fase, como a gente chama, a partir de 2021, quando começou a ser gestado ali o primeiro Congresso do Audiovisual de Campinas, né, que agora nos traz a este momento. Então, essa é a Semana Amilar Alves, né? E nessa Semana Amilar Alves do ano passado, que foi já a 4ª edição, confere? Acho que foi isso do ano passado. Esse ano foi a 6ª. Então, na 5ª edição de 2022, nós realizamos, então, o primeiro Congresso Audiovisual de Campinas, que foi um momento muito relevante para a gente debater o cenário, né, o atual cenário. Então, para a realização desse congresso, o que nós fizemos? Nós juntamos ali mais de 50 profissionais da área que debateram durante mais de 6 meses um documento que, no final das contas, chegou a ter 220 páginas na sua integralidade, analisando, fazendo um diagnóstico desse setor audiovisual, né, como que está o audiovisual na nossa cidade. E, a partir disso, nós saímos, aqui são algumas imagens desse evento do ano passado, né, que foram 4 dias de evento, né, mais de 150 participantes, o diagnóstico, como eu falei, mais de 200 páginas. Qual que era o propósito? Né? Uma vez que foi instituído o Plano de Cultura de Campinas, se eu não me engano, isso foi em 2020, perfeito? Em 2020, há ali, né, na meta 17.5, já a previsão de um programa do audiovisual, né? No entanto, justamente por saber que o audiovisual tem suas características, mas também por estarmos acompanhando que esse plano de cultura não estava sendo desenvolvido, né, e avançando no ritmo até que estava previsto nele mesmo, né, nas suas metas de curto e médio prazo,
entendemos que nós, enquanto sociedade civil, deveríamos, né, contribuir para a execução desse plano. Então, esse diagnóstico ele aponta sempre para esse ser um caminho, né, inicial para a realização desse programa do audiovisual. Então, aqui está só algumas imagens desse documento. Foram vários documentos que saíram desse congresso, né, um diagnóstico maior. Aí fizemos uma síntese desses eixos, saímos de lá também com resoluções desse congresso e um documento ali que apontava ações mais imediatas, sempre voltadas ao Plano Municipal de Cultura e ao Programa do Audiovisual. Aqui são alguns eixos, né, que a gente identificou ali que necessitavam da nossa atenção. Então, um eixo de comunicação, né, e divulgação das atividades audiovisuais, que é muito importante, né, dentro da cadeia do audiovisual. Distribuição e circulação, porque é isso, não basta a gente fazer filmes, a gente tem que fazer com que esses filmes cheguem ao público. Políticas públicas e educação, e a gente colocou esse eixo em conjunto não à toa, né, porque a gente entende aí que a educação é uma área e cada vez mais a gente vai ter que integrar aí tanto Secretaria de Cultura como Secretaria de Educação nesse trabalho. FIC e outras práticas de fomento, né, os programas de fomento. Memória, pesquisa e inovação, uma vez que memória é fundamental, olhar para o passado é fundamental para a gente construir, né, o futuro, então inovação junto. Film Commission, que é uma organização, uma entidade, né, que uma cidade pode ter para organização das atividades do audiovisual, que é algo que a gente já demanda aí para Campinas. Um outro eixo que é o mercado virtuoso, entendendo que hoje Campinas não tem um mercado de produção de filmes, né, com todas as engrenagens que o mercado precisa ter. A própria Câmara Temática. E aí já apontando que em 2025 o MIS, que é um espaço super importante também do audiovisual da cidade, mas não só do audiovisual, de toda a cultura, completa 50 anos, né? E a gente sabe dos problemas estruturais que tem no MIS, então a gente já, nesse documento do ano passado, já começa a apontar nessa direção. Nós apresentamos esse trabalho, inclusive, numa reunião também da Comissão de Cultura, né, do ano passado, há exatos 365 dias. Que coisa, hein? Curioso. 30/6/22. E aí chegamos efetivamente neste ano, né? Este ano que é um ano muito importante, vereadores, que é um ano que a gente celebra os 100 anos do cinema de Campinas, né? Às vezes a gente conta isso para as pessoas até se surpreendem, né? Por que 100 anos, né? Porque há 100 anos atrás a gente tinha aqui em Campinas um diretor de teatro, né? Interessado no cinema que estava surgindo no mundo e no Brasil, que realizou o filme João da Mata, que a gente traz esses frames aqui, vocês podem ver esses quadros aqui desse filme, que foi um dos primeiros longas-metragens produzidos no país, né, e que inaugurou aí um ciclo de produção de cinemas na cidade muito relevante, que formou profissionais, né, profissionais inclusive que foram revolucionários em suas épocas, né. Então, aqui são algumas ceninhas desse filme aí de 100 anos atrás, 1923, e aqui, ó, é uma cena interessante, que é um making-of, não sei se chamava assim na época, acho que não, mas um making-of aí de um outro filme dirigido também no mesmo ano, 1923, para a gente ver aí como o cinema Campinas tem realmente essa tradição e essa vocação para o cinema, né? Nessa mesma época, por exemplo, Campinas não só realizou longas-metragens, né, e outros filmes, como também inaugurou aqui uma das primeiras escolas de cinema do país, né, também nos anos 20. De lá para cá, o que a gente teve, né? A gente teve esses ciclos de produção nos anos 50, 60, 70. Campinas é uma cidade que tem movimentos cineclubistas muito fortes, né? Até hoje, né? Tem uma relevância nacional e internacional do seu movimento cineclubista, muitas mostras e festivais de cinema, inclusive internacionais, uma produção intensa de cinema experimental, muitas produções independentes universitárias, e também vale citar aí o Núcleo de Cinema de Animação, que, né, vai fazer 50 anos o núcleo também, né? Se eu não me engano, acho que faz 50 anos, junto com o MIS, né? E já realizou mais de 370 filmes, o Núcleo de Cinema de Animação. Muito bem, e aí, chegando mais ainda agora, né? Agora em maio, realizamos então a 6ª edição da Mostra Milar Alves, celebrando esses 100 anos de cinema em Campinas. Aconteceu agora há um mês, né? 24 a 27 de maio. 4 dias de atividades muito intensas, mais de 200 participantes, debates muito ricos, atividades muito interessantes, incluindo, né, além de estreia de um documentário histórico sobre o Tomás de Túlio, que foi um diretor de fotografia desse período dos anos 20, uma vez que a Mostra Milar Alves tem justamente esse propósito da preservação dessa memória.
mas também uma homenagem a cineastas deste período, né? Cineastas que foram relevantes nesses 100 anos. Então, evidentemente, os que estavam lá realizando nos anos 20 já não estão mais entre nós, mas nós localizamos netos, bisnetos dessas figuras e prestamos essa homenagem, entregando para eles esse troféu com o selo, que foi um momento realmente muito emocionante, muito relevante para o audiovisual da cidade. E aí chegamos, né, também nesse íntere desse ano, na Lei Paulo Gustavo, que é nosso principal tema aqui, a Lei Complementar número 195, que já vem, de alguma maneira, acontecendo, né, e desacontecendo desde o ano passado, né, com seus vetos, e aí também depois a superação desses vetos, depois a publicação das regulamentações dessa lei, e a Câmara Temática do Audiovisual vem atuando desde que os primeiros materiais foram publicados, né? A gente está estudando esses materiais, as cartilhas todas que foram disponibilizadas pelo governo federal, para a gente ter um entendimento de como essa lei poderia não só impactar o nosso município, mas como ela poderia, em função que ela tem essa característica de ser uma lei estruturante, se alinhar com as necessidades que a gente havia detectado lá no nosso diagnóstico. Então, uma das primeiras ações que nós tomamos foi formar uma equipe de trabalho de profissionais aqui da cidade para começar a debater essa lei, e nós detectamos que a prefeitura estava, né, em comparação com outros municípios, demorando um pouquinho para a gente começar as audiências públicas, né? Então, nós formulamos essa carta para a Secretaria de Cultura e Turismo, solicitando agilidade no início dessas audiências públicas. Isso foi em 16 de março. No dia 27 de abril, foi o primeiro espaço que a cidade teve para esclarecimento e escuta da Paulo Gustavo, uma reunião que nós fizemos no MIS. E aí começaram as audiências públicas no dia 3 de maio. Né? Foram 7 audiências públicas realizadas pela Secretaria, em diversos espaços da cidade. Sempre tivemos membros da CTAV acompanhando, monitorando, gravando, inclusive, né, esses espaços de debate ali, que foram muito importantes. E durante esses espaços de escuta pública, foram recolhidas demandas da população, do setor cultural no geral, né? Mas também demandas relacionadas ao audiovisual, demandas que nós recolhemos, tabulamos e que nos auxiliaram também na formulação desse que está em mãos de vocês, que é o Plano de Ação do Setor Audiovisual para a Lei Paulo Gustavo, que é esse documento que está por aí, onde nós fizemos o quê? Nós, a partir dessas demandas públicas, a partir do diagnóstico que foi feito para o Congresso, né, e dos documentos que saíram do Congresso, elaboramos propostas de como, né, a verba destinada para Campinas poderia ser distribuída da melhor forma, da forma mais efetiva. Então, este é o plano que está aqui. E aí eu vou passar agora rapidamente por algumas partes deste plano. E aí depois me parece, vereadores, que a gente pode talvez abrir para perguntas, consultas, até manifestações também do plenário aqui. Tá? Então, a lei Paulo Gustavo ela é dividida em 2 artigos. Né? O artigo 6º ele é voltado para o audiovisual especificamente, e o artigo 8º é voltado para os outros setores da cultura. Dentro do artigo 6º, que é o do audiovisual, são 3 incisos. Né? O inciso 1, ele é voltado para produções audiovisuais. Né? Então, ele realmente é uma verba que está destinada para a gente realizar filmes. Né? Lembrando que realizar filmes é um processo que tem diversas etapas. Né? Para fazer um filme, você tem desde a pesquisa até, efetivamente, você ter a pré-produção, que é você pensar ali como esse filme vai se dar, né? Chamar os atores, os objetos, colocar todo mundo junto, produzir o filme, depois finalizar, que é editar, fazer os efeitos desse filme, e depois ainda a parte de distribuição. Então, esse inciso primeiro trata de todas dessas etapas relacionadas à produção. Campinas aí tem por volta de R$ 4.394.000 para isso, que a gente indicou serem distribuídos da seguinte forma. Né? Então, a gente teria uma linha para produção de curtas-metragens de realizadores iniciantes, a gente entendendo que Campinas tem um potencial enorme, né, para a gente que fez ainda muito pouco, que está entrando na área. Então, aí 17% dessa verba, cerca de R$ 775.000 para isso. Né? Todas as linhas, a gente pensou essas linhas, isso é uma outra coisa que eu acho que vale muito dizer, e até me permitam aqui um parêntese. Né? Lógico, o interesse público já justifica essa nossa conversa aqui.
Mas há uma outra etapa deste processo que vai passar diretamente pela Câmara dos Vereadores, que é, uma vez que esta verba seja aprovada e venha para os cofres públicos, isso altera o orçamento previsto para Campinas. Então, a Câmara dos Vereadores vai ter que aprovar essa alteração no orçamento. E isso deve acontecer agora, nos próximos meses, em função de que nós temos até o final do ano para operacionalizar essa lei. Então, todos esses, isso vai estar movimentando aí com o orçamento da cidade. Então, nós pensamos essas linhas como, retomando aqui, sempre com um valor mínimo e com um valor máximo, ao invés de nós termos, por exemplo, valores já pré-estabelecidos para as produções. Por que isso? Porque a gente entende que cada filme é um filme, né? Você pode realizar, às vezes, um filme com um orçamento muito menor. Inclusive, isso acontece muito até em função das características locais mesmo, né? Dos nossos custos locais. Então, você realizar um longa-metragem, por exemplo, vai ter um custo de fazer isso na capital, vai ter um custo de fazer isso fora do Brasil e vai ter o custo de fazer isso no interior. Entendendo essas realidades, mas também as realidades pessoais, a gente sabe que muitas vezes tem pessoas ali que têm uma ideia que ela se concretiza com 10 mil reais e outras que vão ter com 15, com 20, com 25. Então, isso é algo que não é usual, mas é algo que a gente vai defender junto com os departamentos das secretarias para que a gente consiga operacionalizar dessa maneira. Isso vai também permitir que esses 775 mil reais cheguem muito mais gente, né? Ao invés da gente estabelecer que a gente vai ter somente 20 filmes de 25 mil reais, não. Aqui a gente pode ter, no mínimo, 20 filmes, né? 25 filmes. E, no máximo, vai depender desse fracionamento da verba. Então, isso vale para praticamente todas as linhas. Então, essa primeira é para realizadores iniciantes. A segunda linha já para realizadores já mais experientes, então isso já leva um valor maior dessas verbas, entre 55 mil e 150 mil, já incluindo aí médias metragens. É importante dizer que a Lei Paulo Gustavo ela tem algumas definições que são centrais dessa lei, né? Uma delas é a descentralização desses recursos. Não à toa, quando o governo federal pensou essa lei, metade da verba já vem direto para os municípios operacionalizarem, o que é uma coisa que não é usual, porque muitas vezes essas leis de fomento vêm para os estados fazerem a distribuição. Então, metade veio direto para os municípios e a outra metade vai, então, para o estado fazer os seus próprios editais. Então, é importante marcar também que o estado de São Paulo vai abrir editais que podem também potencializar as ações municipais. Tudo que a gente pensou aqui, inclusive há esse diálogo já com a Secretaria do Estado de São Paulo, através do ICINE, né, que é uma organização importante também do interior de São Paulo, para que esses editais conversem, né, e a gente possa efetivamente ter ações que potencializem o que foi pensado aqui. Então, a segunda linha é para isso. É interessante também notar que a lei, como eu disse, descentralização, mas também acessibilidade, né? E dentro dessa acessibilidade, a lei prevê que 10% dos recursos sejam voltados para isso. Então, nesse caso aqui, 55 mil reais já compreende que esses filmes têm que sair prontos com recursos de acessibilidade. E isso é super importante, vai ser algo realmente um diferencial da cidade, né? O setor cultural como um todo, mas o audiovisual também, tem indicado que isso seja uma obrigatoriedade e não uma opção. Então, esse orçamento engloba já este valor para acessibilidade. A terceira linha aqui, então, seria desenvolvimento de projetos de longa-metragem ou série, e aqui é importante só diferenciar que desenvolvimento não é a realização em si do filme. Um longa-metragem é um processo longo, né? Não é só o filme que é longo, o processo também é longo, ele carece desse momento de pesquisa, esse momento de desenvolvimento, estudo de orçamento, desenvolvimento de um roteiro de um longa, que é algo super trabalhoso, que envolve diversos profissionais durante esse processo. Então, aí a gente tem um valor mínimo de projeto de 50 mil, e máximo de 100 mil, totalizando aí R$1 milhão, 22% dessa linha. Avançando ainda aqui no inciso primeiro, que é o que tem mais verba e, consequentemente, mais linhas, mas as linhas finais dele aqui, a gente tem aí um valor de R$25 mil para a trajetória de agentes acima de 60 anos de idade, que é uma maneira também da gente contemplar esta memória, né? Essa memória que, uma vez esquecida, faz com que a gente sempre tenha que reiniciar tudo do zero, e quando a gente compreende que a gente tem 100 anos de cinema, a gente precisa ter essa compreensão que muita gente já fez com muita qualidade, com relevância nacional e internacional, e olhando para isso, a gente com certeza consegue estruturar esse futuro melhor. Então, estamos aí contemplando R$125 mil para essa linha. Dentro do audiovisual, a própria lei já prevê isso, né, mas cada vez mais essas áreas estão integradas, que é o desenvolvimento de games
Então, aqui tem uma linha para desenvolvimento de um protótipo, né, de game no valor de R$100 mil. E é só o protótipo mesmo, a gente pensa às vezes, nossa, R$100 mil, né? E não é o jogo todo, não. Um jogo é algo caríssimo, né? E aqui é realmente o protótipo para que isso seja vendido e vá fomentando essa indústria também na cidade. A gente tem uma linha aí para adequação de filmes já concluídos, ou seja, hoje a gente tem uma mentalidade, né, a possibilidade de colocar recursos de acessibilidade nas produções audiovisuais. Mas muitos filmes relevantes já concluídos não têm esses recursos, o que impede, inclusive, que eles sejam reexibidos, que eles voltem ao circuito de festivais e que eles cheguem a pessoas que nunca tiveram acesso com essas obras. Então, também a destinação aí de R$100 mil para a adaptação dessas obras. E, por fim, produção ou complemento de longas-metragens com valor máximo de R$350 mil. Aqui, sim, é o filme finalizado, né? Então, aqui o objeto do edital vai ser um filme pronto. Então, aqui Campinas, uma vez que tem R$1 milhão para essa linha, pode aí realizar, né, entre 2 e 3 filmes no mínimo, mas uma vez que esse é o valor máximo, pode ser um complemento. Esse filme pode também já estar quase pronto, precisando apenas de uma finalização. Então, teria essa oportunidade de ser concluído. Bom, avançando aqui, então, para o artigo 6º, inciso 2, que é um inciso que trata aqui mais da distribuição, né? Ou seja, essa parte que é... Desculpa? Infraestrutura, obrigado, Dias. Da infraestrutura, que é as salas de cinema, né? Campinas, é importante colocar aqui, apesar do seu porte, né, até saiu agora os dados novos do IBGE, Campinas é a 14ª cidade do país em termos de população, né? Então, a potência, né, evidentemente também de impostos, né, de recolhimento de impostos, de recursos, mas Campinas não tem uma sala pública de cinema, né? Então, esses recursos, inclusive, são voltados principalmente para a reforma de espaços, sendo que Campinas não tem um espaço para ser melhorado, né? Então, essa é uma discussão também que já estava apontada lá no diagnóstico, uma demanda antiga, inclusive, do setor, muito antes, inclusive, do Congresso ser realizado, né? Isso vem de décadas, e a gente tem pensado em formas de colocar de pé essa ideia para que Campinas tenha esse espaço do audiovisual, para que Campinas possa ter um espaço adequado para isso. Porque hoje, inclusive, isso inviabiliza que a gente tenha, por exemplo, festivais internacionais na cidade, porque nós não temos uma sala que tenha um projetor DCP, que é um projetor especializado de cinema. Então, é algo que a gente vem pensando. Mas, para além disso, essa sala também permite que espaços multiuso, salas de exibição, auditórios, sejam adaptados para a exibição de filmes. Não vai ser uma sala comercial, né, uma sala pública nesse sentido, mas com certeza a gente tem espaços que servem a cineclubes, que servem a escolas, que servem a outros tipos de organização, que podem estar mais bem equipados para a exibição de filmes, entendendo que o audiovisual é, sem dúvida nenhuma, uma ferramenta das mais importantes, ainda mais nos dias de hoje, né, em todas as áreas, seja educação, formação e etc. Então, nesta linha aqui, nós propusemos R$500 mil dessa linha para adequação ou qualificação de espaços culturais da sociedade civil organizada. Então, se você já tem aí um auditório, se você tem uma escola, se você tem... Acho que a escola, na verdade, entra na linha de baixo, né, que seria um equipamento público. Todos esses espaços podem, com orçamentos variáveis, solicitar ali, então, verba para a aquisição de um projetor, para a aquisição de caixas de som, para a aquisição de uma tela, né? Tudo isso estaria dentro dessa linha aqui, R$500 mil. A linha 2 é nossa proposta justamente naquilo que eu estava colocando de Campinas não ter essa sala pública comercial. Então seria a possibilidade da gente, evidentemente isso é uma tarefa grande que não pode ser feita sem o devido cuidado, né? Então da gente estruturar isso através de um estudo não só técnico, mas também comercial, porque a gente entende que essa sala ela pode não só ser um espaço para passar as nossas produções, que agora aumentarão significativamente com a produção da Paulo Gustavo, mas também para pode passar, né, o filme do Danilo, o filme do Lucas, o filme do Dias, da Rebeca, mas também pode passar Avatar nessa sala. E ela ser uma sala sustentável. Mas a gente sabe que sem investimento público isso não vai acontecer, né? Então a gente propõe aqui um plano de negócios para a implementação dessa sala comercial em Campinas. E na linha 3, a gente tem adequação de outros equipamentos públicos audiovisuais. Aqui o que entra? Por exemplo, a gente tem uma sala de exibição que fica dentro do MIS, que é um equipamento público da cultura da cidade, que é a Sala Glauber Rocha, que é uma sala que foi feita sempre assim, né, chegando um pouquinho de verba ali, um pouquinho de verba aqui, porque a gente ainda não tem esse programa do audiovisual, a gente ainda não tem um fundo de cultura na cidade, então é sempre
um pouco de verba que vem dali. Então, a sala hoje, essa sala Glauber Rocha, por exemplo, né, mas há outras, como a sala do CCLA, né, que é o Centro de Cultura, Letras e Artes, que precisam também de adequação de acessibilidade, adequação de qualidade desses equipamentos. Então, destinamos aí R$200 mil para essa linha. E aí, aqui avançando para o último inciso, que apesar de ser o inciso que mais contém itens, né, cabíveis aí, por exemplo, capacitação, formação, cineclubes, festivais, né, rodadas de negócio, observatórios, preservação, apesar de conter mais itens, é a que tem menos verba destinada, né, R$500 mil somente, que a gente propôs aqui, que sejam distribuídos da seguinte maneira: realização de 2 mostras ou festivais de cinema, né, então valor total de R$200 mil, cada um R$100 mil. Apoio a 10 projetos de cineclubes, no valor de R$24 mil cada, com um mínimo de 10 sessões no ano. Então, vocês imaginam como isso é restrito, né? No fundo, o cineclube tem ali R$2.400 para estruturar a curadoria, para realizar a sessão, para fazer os debates, né? E aí, só que ainda assim, pensando no caráter da lei, a gente estabeleceu que essas sessões, no mínimo uma delas, tenha a exibição de um filme com acessibilidade, né? Uma dessas sessões, para começar a fomentar isso também, porque cineclubes muitas vezes exibem filmes antigos, e esses filmes não têm acessibilidade, mas é uma forma também de fomentar esse interesse dos cineclubistas para os filmes com acessibilidade. E o item 3, um apoio à pesquisa relevante à preservação do patrimônio da cidade de Campinas, o patrimônio audiovisual. Porque a gente entende que hoje Campinas não tem um dispositivo de acervo desses filmes. Todo ano, quando a gente está pensando a programação da Semana Milar Alves, a gente se depara com momentos muito tristes em que a gente descobre que filmes preciosíssimos foram perdidos, registros preciosíssimos de profissionais foram perdidos, e a gente também se depara com relatos de familiares desses profissionais colocando para a gente, né, o quanto os pais, os avós deixaram, né, esse nosso plano sem ter tido o reconhecimento que deveriam. Então a gente entende que antes, né, da gente começar a preservar melhor, a gente precisa entender qual é o melhor meio de preservar essa história. Então, aqui é uma pesquisa para, tanto nos acervos já constituídos públicos, mas também nos acervos privados, porque tem muita coisa que está presente só nas memórias dessas famílias, a gente indicar um caminho para essa preservação, no valor de R$64 mil. Bom, para a gente concluir aqui, eu queria só trazer 2 pautas rápidas, que aí a gente já conta aqui com o apoio, né, da Câmara dos Vereadores, que é o seguinte: a Paulo Gustavo vem aí, né, como outros editais municipais, e no momento o sistema de Campinas, né, o sistema de aceite de notas de Campinas não está adequado para permitir algo que é fundamental para o setor cultural como um todo. O setor cultural tem uma característica que é o seguinte: toda vez que você tem um edital e você tem um proponente, esse proponente não é só o gestor dessa verba. Ele também, muitas vezes, é um executor, ele tem uma função ali. Então, o proponente é o diretor do filme, o proponente é o montador do filme, ou é o ator. Isso vale para o filme, mas vale para toda a área cultural. Então, é necessário que esse proponente receba também pelo trabalho que ele vai fazer no projeto. Acontece que, se ele é um proponente como pessoa jurídica, o sistema de Campinas não permite que ele emita uma nota para si próprio, coisa que já acontece em outras várias cidades, né? Como Piracicaba, São Paulo, né? Valinhos. E isso é um entrave que parece pequeno, mas um entrave legal enorme, porque isso, inclusive, leva, né, a processos que são dificultantes, que fazem com que as pessoas nem possam operacionalizar completamente essas verbas. Então, a princípio, isso é algo que, até pela experiência de outros municípios, é algo simples de ser feito, de alterar esse sistema, realmente sentar junto ali o pessoal do financeiro com o TI para colocar isso de pé, e isso realmente vai ser muito útil para a cidade como um todo. E aí eu gostaria de aproveitar aqui esse momentinho final, para já passar a palavra, para falar um pouquinho para vocês do ICINE, que é o Fórum de Cinema do Interior Paulista. O ICINE é uma organização de produtores, realizadores, pesquisadores de cinema, que hoje já abrange mais de 90 municípios do interior do estado de São Paulo, com membros ativos, fora outros municípios que o ICINE chega, mas que ainda não tem ali uma produção que justifique, né, uma atividade mais presente, articulando
políticas públicas, né, entendendo as demandas deste interior que é muito potente, o interior que possivelmente, até em função de população, de produção de riquezas, é maior do que a própria capital. E o ICINE vem defendendo essas bandeiras. E aqui queria só pontuar com os senhores duas questões importantes e muito recentes que estão acontecendo agora, às quais a gente também gostaria de pedir o apoio. Esse é um ofício que também está em mãos, justamente solicitando que o Estado de São Paulo, a Secretaria do Estado de São Paulo, mantenha, no mínimo, a cota já implementada para o PROAC, que é um edital já recorrente, né, no Estado, direcionando os recursos da Paulo Gustavo 50% para o interior, né, no mínimo 50% para o interior, porque há uma demanda que haja uma distribuição diferente desses recursos. Então, o ICINE emitiu esse ofício e está solicitando às secretarias de cultura municipais, às câmaras, às comissões de cultura das câmaras municipais, o apoio a esta demanda para que isso seja enviado ao Estado de São Paulo, Secretaria do Estado, dizendo que o município de Campinas apoia que esses 50% desses recursos fiquem para o interior, até pelo perfil também descentralizador da Lei Paulo Gustavo. Então, isso também está na mão dos senhores como um modelo, mas havendo apoio e interesse, a gente depois passa o arquivo para vocês nos devolverem com as devidas assinaturas. Sim, boa citar que a presidente do ICINE está presente aqui, que é a Rebeca, que é membro da CTAV e presidente do ICINE. Bom, a outra demanda que é importante, eu acho que para a ciência pública, né? O deputado estadual Marcolino, eu não lembro o primeiro nome dele, alguém lembra? Não lembro, enfim, conheço ele como Luiz Marcolino, é isso? Ele propôs, através também de membros do ICINE, né, de Piracicaba, né, que também já estavam nesse debate com ele, hoje o Brasil tem uma cota de tela para filmes nacionais, né? Essa cota diz que 10% dos espaços de exibição no país sejam ocupados por produções nacionais. A gente sabe que isso é operacionalizado de uma maneira não muito republicana, obrigado, Danilo. Uma vez que esses espaços muitas vezes são colocados ali naquela sessão de terça-feira, 14h, que ninguém vai, né? Mas ainda assim é um espaço reservado para a produção nacional, senão a gente sabe que se hoje Avatar, Marvel, alguma coisa, ocupa 99% das telas durante uma semana, ocuparia 100%, né? Mas a proposta aqui do deputado é que 10% desses 10% sejam reservados para filmes produzidos no estado de São Paulo. Isso daria uma janela enorme, inclusive, para esses filmes que vão ser produzidos com os recursos da Lei Paulo Gustavo. Então, isso está em tramitação na LESP. Essa semana aconteceu essa reunião na LESP para apresentação desse projeto. Então, é algo que também vai reverberar aqui no município, que a gente achou que seria de interesse público e também dos senhores terem conhecimento. É isso. Agradecemos muito. Acho que agora abrimos para comentários. Luiz Cláudio Marcolino. Obrigado. É isso. Estamos disponíveis para comentários, dúvidas, esclarecimentos. Diego, obrigado, viu, pela apresentação. Eu fiquei com duas perguntas aqui iniciais. A primeira é sobre a documentação apresentada do ano passado. Se o pessoal que está nos acompanhando, eu mesmo precisar acesso, a gente consegue esse documento produzido de mais de 200 páginas para até tomar nota, ter conhecimento. Eu não tive, na ocasião, a oportunidade, então gostaria de poder estudar aí um pouquinho mais para tentar acelerar o processo de aprendizagem. Eles já estão disponíveis publicamente. A CTAV tem um Linktree, né, uma pasta pública, mas eles podem ser encaminhados, assim, ao final aqui, a gente já encaminha para a sua assessoria. Tá, okay. E já tem uma boa notícia, que apesar de ter 220 páginas, a gente também fez uma síntese desse documento em 12 páginas, que contém ali tudo que é importante. Então, isso já agiliza que a gente sabe que está todo mundo sem tempo. Outra dúvida é sobre, aqui no item, no artigo 6º, inciso 3º, que vocês apresentaram, tem a questão aqui da capacitação, formação e qualificação no audiovisual. Aí tem as outras questões, mas aqui eu não vi, me corrija se eu estiver errado, a questão da qualificação.
e a formação. Como que vocês, eu acho que estão mais engajados já no assunto, vocês pensam nessa questão de qualificação dessas pessoas, principalmente aí da periferia? Como que vocês estão pensando usar esse recurso para trazer, ensinar essa garotada, essa galera, incluir esse pessoal que às vezes não tem essa oportunidade? Me preocupa um pouquinho assim, como que a gente consegue organizar esse pessoal como um todo e fazer eles participarem até para dar uma continuidade, usar esses recursos. Como que vocês estão pensando isso? Eu vou fazer uma colocação aqui, mas deixo aberto, tá? Se alguém quiser fazer qualquer complemento, por favor, né? É fundamental. Inclusive, assim, as audiências públicas ocorreram em espaços tentando justamente até já descentralizar e colhemos, né, demandas super importantes. O fazer audiovisual, isso é uma parte, né, do que eu vou falar. O fazer audiovisual é por si só um aprendizado, né? A gente aprende a fazer filmes fazendo filmes. Então, por isso que essa linha, por exemplo, para realizadores iniciantes, e aí ela tem algumas cláusulas que não estão expostas aqui na apresentação, mas estão no documento. Então, por exemplo, não só adequação a políticas afirmativas, mas também a associação de coletivos, né, coletivos de cultura nos vários territórios da cidade, permitiriam que esses recursos também não fiquem só na mão dos mesmos. Esse é um ponto. Por outro lado, a linha de formação é a linha que menos tem recursos, né? Então, a gente conta muito aí, sim, com os recursos estaduais para a realização de oficinas, por exemplo, né, que permitam, e aí, por exemplo, né, o ICINE tem discutido com várias organizações do Estado de São Paulo, e aí me ajudem aqui, né, a Abrave, a PASSE, a API, quais mais? A API, principalmente, né, uma linha do Estado que capacite essas realizações que serão feitas, né, com oficinas para aqueles que já forem contemplados. Então, assim, o projeto que for contemplado para realizar ainda possa ter acesso a profissionais qualificados dando uma oficina. É uma das diversas ações. Mas os recursos são escassos. Qual seria o ideal, né? Aquilo que está indicado lá no nosso diagnóstico e aquilo que a gente vai ter que trabalhar junto com o Fundo de Cultura, com a Secretaria, com o apoio dos vereadores, é Campinas efetivamente ter algo continuado, né, nesse sentido, algo estruturante. A Lei Paulo Gustavo vem como uma lei de perfil emergencial. Isso tem que acontecer em longo prazo. Então, a gente ter, por exemplo, um centro técnico de formação audiovisual na cidade, uma cidade do porte de Campinas que já tem essa vocação, seria incrível. Mas isso é algo que a gente entende que a gente tem que construir, demanda sair orçamento para isso, para a construção, para a manutenção disso, mas, sem dúvida nenhuma, Campinas tem esse perfil e poderia estar formando. O audiovisual é fundamental para a economia criativa hoje, movimenta milhões de reais já no Brasil, tendo um mínimo de investimento. O investimento que é feito no audiovisual nos interiores é muito mais potencializado, porque a gente sempre consegue fazer aqui mais, com mais qualidade, com menos. Nós temos diversos filmes produzidos no interior e o ICINE nos dá acesso a isso. Filmes fantásticos estão sendo premiados no mundo inteiro, feitos com recursos, né, restritos. Então, não sei se consegui responder completamente. Se alguém tiver algum complemento, por favor. Acho que podia complementar porque... Boa tarde, eu sou o Rodrigo. Eu faço parte também da API, que é uma associação de produtoras independentes do Brasil, além de fazer parte da CETAV também e da ICINE. Essa discussão está muito importante, porque o Diego falou muito bem. É muito difícil falar como você quer ensinar as pessoas a fazer audiovisual. E um risco muito grande é a gente querer fazer um processo meio de domesticação cultural também, inclusive, né? Então, a gente não conseguiu achar ninguém, um modelo que possa ser executado nesse período de tempo de execução da lei, que dê autonomia para que os próprios territórios, os grupos possam entender que tipo de formação precisariam. Então, nesse sentido, realmente, a realização é o melhor caminho. Você dá a oportunidade que as pessoas façam e aprendam com as suas necessidades. Agora, essa proposta que está sendo desenhada entre 8 entidades estaduais, que é justamente exigir da Secretaria de Estado que ela aplique esses recursos pensando nessa regionalização, pensando quais são as vocações de cada região e as necessidades específicas para poder fazer esses processos de formação. E aí não só os curtas premiados poderiam participar dessas formações, ter um acompanhamento, então você vai todo o processo, você ajustaria o roteiro, faria o planejamento da produção, e toda a formação seria acompanhada durante todo o processo de realização, e teria vagas abertas
para pessoas que não foram premiadas fazer uma formação acompanhando, vendo como se fossem ouvintes, digamos, desses processos que estão acontecendo. Essas pessoas poderiam ser incluídas nas equipes técnicas, poderiam já começar a colocar a mão na massa, literalmente, e resultar alguma coisa. Agora, o que nos preocupa muito é porque as últimas declarações da secretária de Estado da Cultura e da Economia Criativa foram desastrosas, no sentido de querer fazer uma superconcentração de recursos em algumas áreas chaves do Estado e também de privilegiar as grandes produtoras de cinema que, tradicionalmente, já trabalham em uma outra chave, já estão procurando um outro tipo de produção, que é voltado exclusivamente para uma performance comercial. Então, eu acho que aí eu volto a insistir na importância dessa carta que o Cine está propondo para as prefeituras, da gente batalhar por esses recursos, porque esses recursos são do Estado, mas eles pertencem às regiões também. Então, a lei foi construída de uma maneira muito bonita, que a gente possa articular, né? A gente está fazendo propostas que aqui na cidade de Campinas, a gente articule que o proponente seja de Campinas, mas que a gente possa construir equipes de toda a região metropolitana, porque a gente entende que o nosso jeito de estar vivendo aqui nesse território inclui as pessoas que estão nesses outros municípios. Com mais tempo de articulação, a gente poderia fazer coisas até maiores, por exemplo, que Hortolândia fizesse editais só de curtas e a gente fizesse de realização de produção para isso, porque aqui a gente tem equipamentos, a gente tem um parque técnico para realização mais forte, né? Então, eu acho que essa disputa por esses recursos serem aplicados de volta ao Estado é muito importante. Ainda mais que talvez haja cidades que não façam, não entrem na lei, esses recursos automaticamente vão para o Estado. Só que, pela lei, Paulo Gustavo, eles precisariam ser colocados de volta para essa região, né? Se a prefeitura não enxergou como viabilizar, não teve uma capacidade técnica de apresentar um plano, de querer gerir esses recursos, o Estado deveria trazer de volta esses recursos para essa região. Uhum. Posso fazer uma fala? Bom, eu sou a Rebeca, presidente do ICINE, que é o Fórum de Cinema do Interior, faço parte, junto com o Dias e o Celso, do Comitê de Implantação da lei. E uma coisa que a gente está comprometido é que haja a descentralização, a distribuição do recurso, né? Eu sou do Matão, esse bairro que fica, né, entre Sumaré e Campinas, que é a periferia de Sumaré, um restinho da periferia de Campinas, e eu sei como faz falta o dinheiro da cultura, que nunca chega lá, né? E, quando chega, às vezes, né, quem faz os projetos não são de lá, são de fora, então o dinheiro também não fica lá, né? E um comprometimento nosso é que as pessoas que vão fazer os seus projetos também sejam, né, que o pessoal do Itajaí possa fazer os seus projetos, né? Que o dinheiro possa circular ali, né? Para que a gente possa ter uma outra representação, né? Para que a gente possa se ver nesses projetos, né? Então, esse é um outro compromisso nosso, né? Até porque, se a gente não atender as demandas que foram solicitadas nas audiências públicas que aconteceram nas periferias aqui de Campinas também, não de todas, de algumas delas, acho que o senhor deve ter se inteirado, que haja essa distribuição, que ela seja feita, que essas demandas sejam atendidas, senão a gente vai ter que se explicar para o Ministério por que é que a gente não fez isso, né? Então, mais uma vez, reforçando também essa carta, né, que acho que uns 20 municípios já se posicionaram porque entendem, né, a necessidade desses recursos, né, a relevância, não só para a questão industrial, mas para a questão local mesmo, né? Para o nosso vizinho ali, para o meu vizinho que é MC e que quer fazer o projeto dele, para a molecada que tem ali um outro projeto cultural, de circo, seja o que for, que esse dinheiro chegue ali, de fato, para impactar localmente, né, essas pessoas. Então, esse é o compromisso, né? A ideia é que haja uma descentralização, né, que a gente consiga fugir, né, desse eixo centro-Barão Geraldo, que é onde costumam ficar o dinheiro, e o desenvolvimento de ideias, a possibilidade de fazer coisas, né, com o dinheiro, né, que o dinheiro público chegue nessas pessoas que nunca chegou, né? É isso.
Acho que talvez... acho que talvez, só para completar um pouco o que a Rebeca falou, para encaminhar realmente algo mais prático. Oi? Desculpa. Eu sou Lucas Vega, sou membro da CETAV, também do ICINE. Acho que é isso. Desculpa. Acho que a gente tem um tempo muito restrito. Então, assim, para fazer esse plano de ação, foram, né, parar o trabalho de remuneração, né, o trabalho que a gente ganha vida, para fazer, tanto muito sistematizado pelo Diego e pelo Danilo. Né? Então, assim, a gente não tem um tempo também, e muito do nosso trabalho é voluntário, a gente não recebe para isso. Então, assim, tem algumas coisas, pontas soltas mesmo, que a gente não consegue. Mas, para ser prático, existe uma verba de 5% desse montante total destinado à contratação de pareceristas, né, para avaliação dos projetos, e para uma espécie de assessoria, para que essas tentar ser o menos burocrático possível, porque às vezes não consigo entrar para tirar uma certidão do CPF. São coisas simples, às vezes como fazer uma inscrição de maneira oral, né? Porque eu não tenho como escrever. Então, eu acho que é possível, através dessa assessoria engajada nessa descentralização. Assim, a gente consegue que pessoas que nunca tiveram projetos aprovados possam ter o projeto aprovado. Então, vamos supor, alguém fazendo uma assessoria no Jardim Bassoli, em algum lugar, a gente vai ter que achar esse lugar, em algum lugar lá, para fazer projetos, né, enfim, de 10 mil a 25 mil de curtas-metragens. Então, como que a gente faria isso, né, de uma maneira prática, para que esses projetos tenham capacidade de ser realizado e acompanhar, de alguma forma, fazer essa assessoria que acompanhe o projeto. Né? Então, eu acho que dessa forma a gente começa, eu acho que tem um longo caminho ainda, mas começar a que o pessoal do Campo Grande consiga acesso aos recursos, né, efetivamente. Então, assim, não pensar muito não pensar tanto nessa coisa da qualidade estética. Porque precisa ter uma qualidade para passar no Netflix. Não, eu acho que não é esse momento. Acho que é o momento da gente se unir para fazer as nossas identidades, sabe? Então, assim, não precisa para fora. A gente nem se conhece. A gente tem que se conhecer e se reconhecer para conseguir fazer. Então, eu acho que é um pouco, para ser prático, é um pouco isso. Tentar que a gente consiga, com essa assessoria, fazer com que as pessoas desses lugares não só tenham um projeto aprovado, mas façam o filme ou o curta-metragem que eles precisam. Então, eu acho que dessa maneira, eu acho que é possível. Né? Não vai ter mais outra rodada depois já vai encaminhar, né? Tá. Posso fazer uma intervenção rapidinho? Ei, som. Tá funcionando? Agora sim. Bom, boa tarde a todos. Meu nome é Danilo, eu sou um dos coordenadores gerais da Câmara Temática do Audiovisual. O Dias até tem falado uma coisa importante nas nossas conversas, que a Lei Paulo Gustavo não é solução para tudo. Né? É um bom dinheiro, mas o corpo é grande para o tamanho do cobertor. Né? Então, algumas partes vão ficar descobertas mesmo, e foi até um ponto relativamente polêmico nas nossas conversas, e queria aproveitar o espaço aqui para reforçar o que a gente conversou durante o Congresso e a gente vem acumulando ao longo desse período, que é a questão da sala pública. Né? Isso é uma das coisas que a gente começa a entender que é um ponto comum, que a gente precisa de uma sala comercial pública de exibição em Campinas. E aí, quando a gente fala sala comercial pública, isso pode até parecer um paradoxo, né? Mas é que não se trata apenas de uma sala de exibição, como é a sala Glauber Rocha, por exemplo, lá no MIS. Né? Quando a gente fala em sala pública comercial, é porque a gente entende que é possível,
pelo menos me parece que é possível, ter uma sala pública que não necessariamente, por um lado, se submeta estritamente a uma lógica comercial, então, por isso, vai ter que ter investimento permanente do Estado, mas que, por outro lado, não precisa estar totalmente desconectado do comércio, como o Diego disse no início. Então, a gente não tem nada contra passar um filme ou outro para a sala ter um mínimo de viabilidade, né, comercial. Mas a gente precisa desse espaço para poder passar não só os nossos filmes, mas os filmes nacionais, os filmes latino-americanos, os filmes africanos, os filmes asiáticos, os filmes que a gente não vê, né? Então, eu queria fazer essa marca que é importante, inclusive porque, e aí pedir apoio para os vereadores, porque não tem como fazer esse debate de uma sala pública comercial sem pensar na questão do transporte, por exemplo, do acesso à cidade. Porque como é que as periferias vão ter acesso a cinema, que não tem, hoje mesmo com o esquema que está aí, né, se a gente tem um transporte regido por uma lógica do cidadão, do trabalhador, como simplesmente acumulador de capital, né? Não tem direito à cidade. Então, enfim, eu acho que esse é um debate que a gente está amadurecendo, e a Lei Paulo Gustavo tem até essa polêmica, né? Porque talvez ali a gente vai ter que ver no comitê depois, mas é só para deixar esse ponto destacado da nossa sala pública comercial. É isso. Bom, brincadeira aqui à parte, mas é por isso que a cota é na hora que tem os ônibus, é horário comercial, depois os ônibus desaparecem todos, né? É mais ou menos isso, né? A cota de cinema. Bom, talvez tirar alguns encaminhamentos aqui, então, presidente, até acho que sem prejuízo daquela ideia de depois, em uma reunião mais ampla da comissão, com a presença da secretária, a gente poder encaminhar, mas iniciativas que talvez nós pudéssemos tomar aqui. Bom, uma delas é, de repente, transformar essa carta, sem prejuízo de nós encaminharmos individualmente, mas numa moção da Câmara, fazendo esse apelo, né, dos recursos de que 50% venha para as produções no interior do Estado, né? Eu estou de acordo, vereador. Tá, então essa é uma questão. Uma segunda, talvez, na linha dessa da cota de tela, em relação ao projeto do Marcolino, nós poderíamos fazer também nesse formato de uma moção de apoio ao projeto, e depois eu convidaria Vossa Excelência a assinar o nosso aqui também, que nós apresentamos uma cota de tela municipal, né, para produções aqui, e aí Vossa Excelência, que se desejar, assinar junto esse projeto para que a gente consiga tramitá-lo aqui, né? É uma outra questão. Além dessa moção também de apoio ao projeto do deputado Marcolino. A outra questão, que aí eu queria perguntar sobre essa alteração no orçamento, ainda para esse ano, né? Nós demandamos aí um projeto que venha do Executivo para que nós façamos isso, né? E já pensando em continuidade, nós acabamos de aprovar a diretriz orçamentária. De repente, se para o próximo ano nós formos incluir no orçamento, precisamos pensar se há algo a ser feito na lei de diretrizes também, porque aí de repente num projeto que venha de lá, num projeto fiscal para acolher a Lei Paulo Gustavo, já pode fazer alteração no orçamento desse ano e já apontar dispositivo na lei de diretriz para que esteja no orçamento do próximo ano. Então, só que isso vai precisar partir lá do Executivo. Nós aqui vamos avaliar, né, mas não vamos conseguir fazer isso por aqui. Bom, acho que essencialmente
Uma outra questão que eu acho assim difícil, né? Eu ainda não consigo, eu preciso estudar mais, não consigo compreender muito essa questão ainda da sala pública comercial, porque como que isso se daria? Se ela é pública, ela vai ter uma estrutura uma estrutura de uso como um espaço público, então aberto, né? Então, ela não teria essa possibilidade de fazer uma arrecadação, enfim, né? Mas essa é uma questão meio híbrida, assim, que eu não compreendo ainda como que... Há algum exemplo, assim, no Brasil afora que isso ocorre? Não, é bom a gente saber, né? Público-privada, será? Não sei. Não, eu também não sei. O pessoal, acho que eles vão comentar, mas há alguns modelos, e sim, é algo híbrido, né? Pode ser feito, por exemplo, através de uma concessão, né? Então, você tem um espaço, e aí você vai ter ali uma empresa que vai gerir aquilo durante um período. Você pode ter uma outra, e vou aproveitar para puxar algo aqui e já passo a bola, né? A gente entende que o audiovisual é uma cadeia extremamente complexa, né? Tem diversas, desde a formação até a distribuição. A própria exibição já é formação também, porque é necessário você assistir os filmes para você, né, ter ali repertório para realizar os seus filmes. Então é por isso que saiu também do nosso congresso, e aí nessa síntese vai ficar mais claro ali, a formação de um comitê de políticas públicas do audiovisual. E nós, inclusive, vamos convidá-los depois, né, como membros da Comissão de Cultura, para também integrar este comitê, isso agora já no segundo semestre, porque realmente o audiovisual depende desse sistema acontecendo, né? Dentro desse sistema, nós temos, por exemplo, instituições aí como uma Film Commission, né? Um departamento de cinema da cidade, um departamento da cultura que pense exclusivamente o audiovisual, entendendo que não só o audiovisual tem especificidades, mas como tem uma potência econômica enorme. Então, as Film Commissions também são órgãos muitas vezes híbridos. Então, a gente tem, por exemplo, a SP Cine, que é uma empresa público-privada em São Paulo, né? Ela é uma empresa de cinema que tem capital público e capital privado. Então, há maneiras... Com majoritariedade do capital público, né? Então, há formas, mas com certeza dentro desse pensamento híbrido, disso ser colocado de pé, e a necessidade disso ser comercial é para justamente assim, poder passar ali, como a gente falou, pode passar Avatar, Marvel, né? Mas como o Danilo colocou, que passe os filmes latino-americanos, que passe os filmes do interior, que passe os filmes africanos, né? Porque aí a gente começa a recuperar as nossas identidades perdidas e formar a nossa identidade contemporânea, que é muito importante. Mas se alguém tiver algum complemento, por favor. Eu acho que na linha de dar exemplo mesmo, né? Assim, a gente tem a sala, o Cine Sesc em São Paulo, mas é do Sesc, mas é uma sala de cinema que é ligada ao Sesc. Em Assis teve uma iniciativa, muito interessante, mas é um cinema, acho que de 700 lugares, parece que não está funcionando, mas o microfone é um cinema de 700 lugares que foi feito todo um trabalho com a cooperativa de cinema de lá, né? Colocaram um projetor. Os projetores de cinema são muito caros, chegam a R$1 milhão, tudo isso. Conseguiram fazer. A questão lá é que Assis é uma cidade pequena e hoje você não tem como lotar uma sala de 700 lugares. Então, a gente está com muitas mudanças de paradigma. Mas eu daria um exemplo, que são salas da SP Cine. A SP Cine gerencia várias salas, que são as salas do Centro Cultural Vergueiro, no Centro Cultural São Paulo, né, que funciona muito bem. São 2 salas de cinema, acho que é Lima Barreto, enfim, não lembro o nome da outra, inclusive onde acontece o Festival de Super 8, onde acontecem outras atividades numa sala de cinema profissional, e mostras de filmes que, assim, a gente entende que esses filmes que a gente chama de blockbuster, esses filmes, eles têm um dinheiro para entrar no shopping center, tudo isso. Então, a gente tem que passar, esses já estão aí, a gente tem que passar outros que a gente não vê, né? Então, é nesse sentido. Acho que é importante esses exemplos, que são vários exemplos bem diferentes. Assim, a questão, acho que de ser comercial, mesmo sendo espaço público, mas ser comercial, é para poder viabilizar a circulação de filmes. Um filme é assim, o Danilo faz um filme, ele é o produtor, ele é o dono do filme. Aí vem uma distribuidora,
que compra os direitos dele para poder fazer o filme circular. É a distribuidora que leva o filme no cinema. E aí, então, você passa no cinema, a bilheteria você divide. A grosso modo, vai metade para o filme e metade fica para a sala de cinema. Explicar isso por quê? Porque quando você abre uma sala pública como a SP Cine, como é que você faz para não desestabilizar todo o mercado, né? Porque as pessoas querem colocar um filme na sala de cinema porque vai ganhar bilheteria. Então, por isso que eles querem ir nas salas onde são bem frequentadas e onde o preço do ingresso é alto. Então, é uma briga de você conseguir ter uns espaços que sejam mais acessíveis e poder ter isso, enfrentar essa concorrência. A SP Cine resolve da seguinte maneira: ela compra os filmes inteiros. Ela cobra R$2, R$4, acho que é inteira agora, mas era R$2 antes, acho que começou com R$1. E aí elas compram a semana do teu filme. Então, eu lancei um filme mês passado lá, eles compram a semana inteira do filme. E não importa quanta gente vá. Então, obviamente, eles não recuperam todo o dinheiro que eles investiram comprando o filme. Então, essa é a parte do apoio. Nessas salas de centro cultural, a SP Cine não coloca outro tipo de filme. Não coloca Marvel, não coloca nada disso. Mas, no circuito, dentro das escolas, nos CELS, como é um projeto de formação de público, acredita-se que eles precisam ver também os filmes que está todo mundo querendo ver. Mesmo que sejam os filmes super de mercado, que sejam os filmes de super-herói, esses filmes hollywoodianos, também precisam ser vistos para desenvolver o sentido crítico e atrair. A pessoa quer ver isso porque está em todos os lugares, vai ver esse filme, mas vai ver um filme latino-americano também, vai ver um outro tipo de cinema. Agora, São Carlos tem um outro modelo. São Carlos tinha um prédio que era da igreja, que o prédio era prédio público. Quando o Newton Lima ganhou lá, ele pegou, não renovou a concessão da igreja e abriu uma concessão para a administração desse cinema. Então, é um cinema que é público, mas está sob uma administração privada. Então, é uma mistura. Então, ele funciona realmente como uma sala privada, mas dentro de um espaço que é público, que é um cinema histórico de rua, bem no centro de São Carlos. Então, eu acho que existem várias maneiras que a gente pode chegar para desenvolver um modelo para chegar nisso. Eu acho que perfeita a colocação aqui. Há muitas possibilidades, né, que a gente precisa estudar em conjunto. Esse modelo que o Lucas trouxe também de Assis, lá em Assis, como foi feito? Prefeitura, né, setor privado, que é uma universidade da cidade, e a cooperativa de cinema. Né? Não funciona público. Porque o legal dele ser uma sala comercial, no sentido comercial, é que você joga o filme e ele é considerado como circuito de distribuição. Então, eu, como produtor, tenho interesse de colocar o filme lá, porque eu vou depois ter pontos na Ancine dizendo sim, meu filme circulou e tem bilheteria. Perfeito. Porque uma das grandes brigas é que só o circuito comercial é considerado bilheteria. Para Ancine. Vocês estão vendo que são muitas instâncias, né? Mas é por isso que a gente já se coloca, e até fazendo aqui uma fala final, à disposição para sempre estar sendo consultados dessas questões técnicas, né? Porque mesmo entre nós aqui, são tantos os exemplos, tantas as possibilidades, que a gente realmente precisa de criatividade para resolver, mas também precisamos, né, desse apoio técnico, jurídico, político, para a gente conseguir colocar essas ideias todas de pé e realmente realizar o potencial, a vocação que Campinas tem para o cinema. Né? Só complementar. Eu gostaria só de complementar também, que talvez eu não vi ninguém falando, mas a partir deste ano os vereadores conseguiram, né, ter acesso às emendas impositivas aqui. E o estudo do ano passado, obviamente, não contou porque não tinha essa possibilidade. Eu vou deixar como sugestão para vocês que a gente possa pensar, porque, por exemplo, a Secretaria de Cultura de Campinas foi a quarta que mais recebeu recursos, né? Quase 7 milhões, só de emendas de vereadores. E muitos, como eu, por exemplo, não sabia que eu poderia, talvez, contratar ou fazer um programa para oficineiros, para os distritos, então, né, que pessoas possam lá fazer essas oficinas nas casas de culturas, no territórios, para que quando chega um recurso como esse, eles possam já estar mais preparados, possam estar mais familiarizados. Então, assim, é só uma sugestão mesmo. Poxa, vamos passar nos gabinetes, vamos deixar uma proposta, vamos pensar juntos, né, do que nós, vereadores, possamos, assim, contribuir também com as emendas impositivas. Tá? São recursos aí significativos, né? Que eu acho que dá para ir fazendo um trabalho de desenvolvimento e eu acho que não custa muito, assim, sabe? Eu acho que é um trabalho bacana, e é algo que dá para vocês pensar aí num todo, que é um valor considerável entre os 33 aqui da casa. Me permite só uma parte até sobre esse ponto, presidente, que é o vereador Paulo Búfalo, inclusive, sempre aproveitamos para agradecê-lo, destinou
2 emendas impositivas, né, para a realização justamente da Semana Milar Alves, né, deste ano, né. No entanto, nós enfrentamos dificuldades operacionais, porque uma vez que a CTAV, que foi designada como executora desses recursos, é um coletivo, nós não temos uma pessoa jurídica, não havia uma forma da gente receber esses recursos. Agora, para a Lei Paulo Gustavo, inclusive, né, junto com a lei, saiu agora um novo decreto que está em aprovação como, né, para ser instituído como lei, que é o decreto e a lei do fomento. Neste decreto, que já está em vigor, permite que coletivos recebam recursos da cultura. Isso, com certeza, vai potencializar muito essas ações. Mas é muito importante que a gente tenha espaços prévios de debate desses projetos com sociedade civil, com o poder público e com, né, no caso, o legislativo, mas também com o executivo. Porque a gente sentiu muito essa dificuldade operacional da secretaria em como fazer esses recursos chegarem, né? Então, no caso, até o momento eles não chegaram. Nós realizamos a semana efetivamente sem os recursos, né? Então, sim, é uma ferramenta importantíssima, que agradecemos muito, né? Torcemos para que ela chegue em algum momento, mas que até o momento não foi um caminho tão simples assim. Talvez agora juntos a gente consiga encontrar novos caminhos para o ano que vem. Ainda assim, é aquela coisa, a gente sabe, ano que vem nós temos eleições, esperamos muito que vocês permaneçam aqui, porque são apoiadores da cultura, mas a gente também entende que há essa dificuldade da continuidade, né? Então, esses são recursos que podem atender muito bem demandas pontuais, mas não vão ser nunca recursos que estruturem o setor para que ele realmente alcance esse potencial máximo que a gente sabe que pode alcançar. Obrigado. Bem, então, aproveitando sobre essa questão do orçamento impositivo, eu já tive a oportunidade de dizer outras vezes, né, para vocês o fato de nós também não, sendo uma experiência nova para a Câmara de Campinas, né, o que há de positivo, e mesmo assim, enfrentando várias críticas de todos os lados aqui, o fato de ter começado a fazer isso. Eu tenho uma opinião, em síntese, que isso mexeu um pouco numa peça que estava extremamente engessada, e só isso eu já avalio como tendo sido muito importante. Agora, nesse processo de aprendizado, nós identificamos vários problemas como esse na execução, e a própria secretaria, o governo também identificou. Agora está se tentando algumas delas alinhar, corrigir, enfim, vamos ter que ouvir em algumas situações. Eu acho até que o Tribunal de Contas deve fazer alguns questionamentos nesse primeiro ano de execução, mas tudo isso vai acabar que nós vamos conseguir contornar, eu acho. Essa é mais uma questão, né? Demanda, inclusive, que essas dificuldades das várias secretarias cheguem para que nós possamos já fazer de forma diferente no próximo, para o próximo orçamento. Já há algumas coisas aprovadas na lei de diretriz que passou essa semana, né? Bom, outra questão é que salientar isso, que nessa ideia de que a Lei Paulo Gustavo é um cobertor que não vai atingir, mas que, se bem investida, planejada, pode potencializar, abrir caminhos, enfim, eu acho que os complementos, essas pontas, enfim, tem que estar no horizonte, utilizar essa questão do orçamento impositivo, né? Então, fazer gestão, e correta essa ideia de que passa os mandatos, eles acabam, enfim, mas a ação do próprio conselho, do coletivo organizado, da Câmara Temática organizada, né, é o que permite captar esses recursos, né, mesmo com essa questão da mudança dos mandatos. E poder também ir consolidando isso como política de fato, né, na cidade, e aí os governos, né, irem assimilando isso, né? Então, acho que são as oportunidades que nós precisamos ter. E nós estamos aqui, acho que, para abrir um pouco esses caminhos, né, para consolidar de fato como política pública, né? Bom, acho que é isso, certo? Tudo bem? Eu, talvez na próxima reunião
da comissão, eu tenho tido um problema de estar na reunião da comissão, porque ela acaba coincidindo com as minhas aulas, né? Mas a Lu tem acompanhado todas, né? E na medida do possível eu me informo aí das coisas, vamos ver se a gente consegue mudar isso. Bom, tudo bem? Podemos encerrar? A última reunião, inclusive, vereador, a gente convidou o pessoal do Conselho de Cultura da cidade, né? Eles tiveram espaço para expor todo o plano, o que eles acham interessante, assim como vocês, né, expuseram aqui hoje o plano da audiovisual. Então, assim, a comissão está bem democrática, a gente está tentando dar voz a todos os agentes de cultura da cidade, assim também foi no Carnaval, né? Então, o que vocês precisarem, o vereador sabe que pode contar com a comissão ali para trazer a secretária, os técnicos da secretaria e discutir tecnicamente juntos também. E extra comissão também a gente tem disponibilidade para ir lá na secretaria, marcar uma reunião, me coloco à disposição junto com a sua assessoria. Não, bem lembrado, essa questão dessa mudança em relação à emissão das notas aí. Vocês já estão com isso encaminhado? Há alguma iniciativa que dependa de... Quer colocar? É uma demanda só, uma demanda bem... Foi colocado informalmente, o Gabriel Rapaz, diretor de cultura, tem ciência desse quadro, né? A Sandra, que também é responsável por isso, sabe, mas a gente entendeu que isso sempre fica um pouquinho de lado, então por isso que a gente realmente precisa desse apoio para ver se agora vai, né? Até em função dos recursos, a gente imagina que a Lei Paulo Gustavo vai permitir que Campinas realize mais de 60 filmes, né? Então você tem mais de 60 proponentes, realizadores que vão enfrentar esse problema nos próximos 12 meses, fora das outras áreas, os outros incisos, né? Então, se a gente de alguma forma puder levar isso adiante, seria importante. A gente já tem a data da próxima comissão? Agora, me parece que esse recorte específico, acho que não seria caso de um tema de uma reunião como um todo, mas eu acho que a gente poderia tentar marcar, então, para que nós pudéssemos tratar desse tema específico, Igor. Nós iríamos juntos falar com o Gabriel, a gente troca uma ideia com ele. Até 21 de agosto. Tá, então isso 21 de agosto. Está consignado também, né? Dia 21 tem a reunião da cultura. Tá. E aí nós tomaríamos a iniciativa de perguntar ao Gabriel como que isso... Porque a gente está tentando fazer em agosto, né? Uma audiência pública, né? Sobre os recursos, inclusive, da lei. Trazer aqui vários agentes, né, interessados como um todo, e aí eu acho que entra muito bem também o pessoal da Câmara Temática. Tá, bom, então aí a gente faz a formulação e passa para eles. Isso, e a Câmara Temática, os contatos, tem alguns representantes aqui, já colocar na agenda. E, em particular, esse ponto nós vemos como cobrar aí uma informação do Gabriel, né, para que... Organizo a agenda de uma reunião. Isso. Aí nós faríamos isso. Vamos ver, depois a gente alinha a agenda para poder encaminhar isso. Tudo bem? Podemos encerrar? Então aí agradecer, né, registrar novamente a presença do Rodrigo Dias, da Rebeca Ribeiro Gomes, que é do Comitê da Implantação da Lei Paulo Gustavo, e a Rebeca também do ICINE, coordenadora da ICINE, o Lucas Vegas, da Câmara Temática do Audiovisual, o Diego Ruiz de Aquino, coordenador da Câmara Temática do Audiovisual, Danilo Dias de Freitas, coordenador da Câmara Temática do Audiovisual, Celso Palermo, do Conselho Municipal de Políticas Culturais da Câmara das Artes, ao presidente da Comissão de Cultura, vereador Igor Diego. Então, encerramos aqui a nossa reunião.
TV Câmara, Campinas.